Direto da redação. Eu tenho uma relação, para você entender aqui como é que se deu isso. Eu tenho uma relação com as pessoas que ouvem esse programa e que interagem comigo aqui, que não é só no horário do programa. Essas pessoas que elas têm o meu contato, elas fazem contato comigo diariamente, de madrugada, de noite, sempre que elas têm um problema, eu atendo todas, sempre que eu posso. Obviamente que eu não fico acordado 24 horas por dia, mas eu tenho cuidado de retornar todas as ligações que eu recebo, é uma questão de educação. E quando você recebe uma ligação, você tem uma ligação perdida de alguém que você conhece, você não retorna, então isso é uma falta de educação tremenda. Quando você recebe uma mensagem de WhatsApp, você ler e você não retorna, isso é uma falta de educação imperdoável. Então eu não sou assim. Eu tenho por hábito responder a todos, a cumprimentar as pessoas que me cumprimentam. Isso é uma questão de educação, de formação. Vem de berço. E eu recebi uma ligação, um telefonema de uma pessoa, um áudio, e essa pessoa me narrava que ele não estava conseguindo medicamento. E eu só estou expondo aqui o áudio porque ele me autorizou a expor o áudio dele. Ele me deu autorização para fazer isso. Ele me relatava o seguinte, que ele faz uso de medicamento contínuo, ele tem um problema sério de depressão, mas é um problema muito sério. E ele falava que ele tinha medo porque ele estava 3 meses sem conseguir apanhar o medicamento na farmácia básica. E na hora eu me propus, eu falei, rapaz, olha só, vamos fazer o seguinte, eu faço um Pix para você aqui, dou minha contribuição, você vai lá e compra esse remédio. E ele, por uma questão de personalidade dele, que ele tem uma personalidade forte, ele falou, cara, eu acho um desaforo isso. Eu tenho direito a apanhar esse medicamento, eu não tenho renda, eu vivo com uma renda de R$600 por mês, porque eu recebo, porque ele usa uma muleta. Eu sou motorista de táxi, uso uma muleta. Fui ao INSS, pedi aposentadoria lá, o juiz mandou um perito avaliar o meu caso e o perito assinou um laudo dizendo o seguinte, que eu não posso trabalhar como taxista, mas posso trabalhar em outra coisa. E ele sente dores assim enormes na coluna, o problema dele é crônico. Então ele sente muitas dores, ele está há anos, ele está há décadas sentindo dores, ele está à base de medicamento, de remédio. Tem horas que o remédio não faz mais efeito. E o perito fez um laudo dizendo que ele pode trabalhar, está habilitado, ele não trabalha, ele não é taxista, ele pode não ser taxista, mas pode trabalhar em outra coisa. Não sei em que outra coisa ele pode trabalhar, né? Eu acho que o perito não disse. Irresponsável, porque não é parente dele, né? E resultado, então ele falou que ele não queria o medicamento porque era um direito dele, a farmácia tinha que estar abastecida, ele é um paciente do SUS, ele contribuiu com o INSS enquanto ele pôde, ele é um paciente, ele tem direito, a farmácia tinha que ter isso, ele achava injusto. Toda vez que ele precisar de remédio, ele tem que recorrer a alguém tem que dar dinheiro a ele, nem sempre ele vai ter alguém que dê a ele. Então o certo é a farmácia estar abastecida. E ele falava comigo o seguinte, olha, eu já estou com medo do que eu possa fazer, porque eu vou chegar a um estágio, eu sei o sentimento que eu tenho, eu sei o problema que eu tenho e eu já estou com medo. E o que ele temia aconteceu, essa pessoa tentou dar cabo à própria vida. E só não conseguiu porque os parentes encontraram a tempo ele dentro de um carro desacordado. O carro, a bateria, já não tinha mais bateria porque ficou ligado o tempo todo, ele tomou uma quantidade, ingeriu uma quantidade de substância que ele quase morreu. Ele está hospitalizado no Hospital de Rio das Ostras, já saiu para a enfermaria, conversei com ele ontem, ele já está melhor. Mas eu vou te mostrar o áudio, os áudios, a sequência de áudios que ele me mostrou, que ele me enviou e que eu interagia com ele, e ele me mandava ao mesmo tempo as receitas. Por favor. Fala, meu amigo Roberto. Conforme você pediu para informar todos os passos, eu fui na psiquiatra, não na consulta hoje, né? Para tentar arrumar o fluoxetina e ela também não conseguiu. Ela conseguiu pregabalina, que ele é para coluna e para nervo, né? Calmante. Como eu estou voltando a ter crises, aí eu pedi a ela permissão para tomar mais pregabalina do que ela tinha me prescrito, né? Porque estamos dando crise, com vontade de chorar, aquele negócio todo de depressão. Um paliativo, né, cara? Um paliativo
até eu conseguir a fluoxetina, porque hoje mesmo, né, dia 21 de junho, né, eu não, mais uma vez eu fui lá na farmácia, não tem previsão de ter, enfim. Amanhã eu estou indo numa secretaria que, segundo fui informado, trabalha com reclamações sobre esse setor, né, que é da prefeitura até, tipo uma ouvidoria, né, lá agora me falou a memória, lá perto da prefeitura, Centro de Cidadania, lá diz que fica dentro do Centro de Cidadania. Então amanhã cedo eu estou indo lá para fazer a reclamação, né, que os medicamentos não estão sendo entregues, não só os meus, né, com várias pessoas que mais uma vez hoje eu conversei lá. E no meu caso, né, o fluoxetina e o bromazepam, que é para dormir, né, eu não estou conseguindo pegar. Já tem 2 meses que eu pego pregabalina pelo governo, né, e hoje eu também peguei mais 2 caixas, né, só que eu peguei esse pregabalina extra para tomar de tarde, ou seja, para tentar ver se eu consigo controlar, né, a mente, para que volte, né, quando voltar a fluoxetina, aí eu suspendo esse paliativo para tentar ver se a crise segura um pouco, né. Então, só estou deixando informado, né, que você ficou de me ajudar, então estou deixando você informado do prosseguimento. Beleza, meu irmão? Fica com Deus aí, meu querido. Um bom resto de tarde para a noite. E até amanhã cedo estamos nos falando de novo, se Deus quiser. Um abraço, irmão. Então isso aí, ele veja bem, é um paciente com quadro de depressão, desesperado, em busca de medicamento da rede pública e sem medicamento. Eu interagia com ele e tentei fazer assim, ele não aceitou na ocasião por questão de orgulho dele. Não, alguns medicamentos ele até já tinha conseguido. A psiquiatra dele deu alguns medicamentos a ele, ela deu uma amostra grátis e ele não consegue. O paciente com uso contínuo de medicamento, medicamento controlado, esse medicamento ele não pode faltar em farmácia de jeito nenhum, mas não pode faltar mesmo, porque isso pode custar a vida do paciente. E esse paciente, ele cuida de uma criança, a filhinha dele de 8, 9 anos. E eu só estou utilizando esse áudio aqui apenas porque ele me autorizou a utilizar. Eu não vou dar o nome dele aqui porque eu não posso fazer isso, eu quero manter, ainda que ele me tenha me autorizado, mas eu vou manter aqui o sigilo, vou manter a identidade dele no anonimato para não expor o paciente. Vamos ao que comenta aqui o Alexandre Jorge. Ele é do Jardim Marileia, em Rio das Ostras. Bom dia, Roberto. Aqui é Alexandre do Marileia, sobre o assunto perícia do INSS. Eu já passei por isso. E o INSS não tem o compromisso de fazer perícia com sua patologia. Eu tenho problema neurológico e toda a minha perícia foi feita por dermatologista, pediatra, clínico geral e até obstetra, menos por neurologista. Eu só consegui quando fazer uma perícia na justiça, que é onde a justiça determinou que teria que ser um perito para a minha patologia. Olha que loucura. O problema dele é neurológico, quem faz a perícia no INSS é um dermatologista. Ou então é um pediatra, um clínico geral. Não é um especialista da área. O único especialista da área que fez a perícia dele foi um perito determinado pela justiça. No caso desse paciente, viu, Alexandre, a perícia disse o seguinte, que ele não pode trabalhar como taxista, ele tem depressão crônica, como se evidenciou aí, ele não tem acessibilidade, ele não pode mais dirigir, ele tem problemas de coluna, que ele sente dores 24 horas por dia, vive à base de remédio, e não é de hoje. Ele cria uma criança, uma filha de 9 anos, e empurraram ele para o Bolsa Família, para não pagar uma aposentadoria digna para ele. E ele há pouco tempo ele falou comigo o seguinte, Roberto, eu faço o seguinte, a minha filha estuda numa escola da rede municipal e eu consigo abastecer o carro porque uma família que também tem criança na mesma escola me dá uma ajuda com combustível. Eu até levaria de graça se eu tivesse condições, mas eles fizeram questão de me ajudar com combustível.
E para economizar o combustível eu faço o seguinte, eu deixo a minha filha na escola, ela estuda, ela merenda, eu fico na porta no carro esperando o horário de saída para voltar para casa, para economizar combustível. E foi esse homem que o INSS negou uma aposentadoria. O INSS não, o perito judicial negou a aposentadoria. Agora eu tenho informação aqui que já tem uma decisão da justiça determinando o INSS pagar uma aposentadoria. Eu acho que houve uma outra decisão e a justiça não respeita, o INSS não cumpre a decisão judicial. Não cumpre a decisão judicial. Determinou ele não aposentar. A justiça reconheceu o direito dele ficar com pensão. Ele vai ser um pensionista, ele ganhar salário mínimo. Então já tem uma condenação para isso. Mas o INSS não cumpre determinação judicial. Seria o caso de determinar a prisão do gerente do INSS ou de quem no INSS está segurando isso. Seria o caso de pedir a prisão de quem não está cumprindo uma ordem judicial. Porque quem não respeita a ordem judicial é cadeia, aí é preso. O Costa diz aqui o seguinte, é por isso que precisamos do programa Mais Médico, o Médico Sem Fronteira, a todo vapor neste país. Urgentes, Costa, urgentes. Precisamos de oferta de médicos. Precisamos de oferta de médicos para parar com isso. É por isso que esse pessoal não quer mais médico, não quer médico, não quer isso. Quer manter reserva de mercado. É muito lucrativo do jeito que está a coisa, sabe? Para quem tem diploma de medicina. Tem muito médico sério, eu conheço vários. Mas tem muitos aí que, infelizmente, sem comentários. E já está comigo aqui na linha aqui uma psicóloga, a Caroline Barbosa, que acompanha esse tema, a quem eu não vejo há muito tempo, né, Carol? Caroline Barbosa, para quem não sabe, é minha filha, psicóloga. Carol, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Roberto. Ô Carol, você ouviu esses áudios aí que eu coloquei agora de um paciente com quadro depressivo e pelas receitas também que eu lhe mandei aqui, porque eu lhe mandei cópias das receitas que ele me enviou aqui dos medicamentos. Foi um caso que me chamou muita atenção quando ele me mandou os primeiros, ele não ter aceitado a doação de remédio, porque ele disse que ele achava um desaforo. Primeiro, a personalidade, você vê que é uma pessoa que tem uma personalidade, uma pessoa firme, né? Pessoa que não quer depender de ninguém, não é? Então esse é o primeiro ponto que eu destaco aqui. E segundo, eu queria saber de você o seguinte, o paciente com quadro de depressão profunda, sem o medicamento de uso contínuo há 3 meses, você define isso como uma situação de alto risco ou é uma situação em que dá para o paciente conviver? Bem, eu caracterizo como alto risco com certeza, porque interromper o tratamento de uma forma abrupta ou antecipada, ele pode trazer prejuízos tanto físicos quanto psíquicos. Então, assim, além do retorno precoce dos sintomas, nós temos por consequência uma recaída ou até mesmo uma recorrência dessa doença. E Carol, a gente está narrando aqui, pegando como ponto de fundo, eu chamo Carol carinhosamente, mas é Caroline Barbosa. Caroline, eu estou chamando aqui a atenção para um fato numa cidade de Rio das Ostras, mas é um fato que não acontece só em Rio das Ostras. Essa falta de medicamento de uso contínuo, isso tem se evidenciado em várias cidades. Isso acontece em Cardoso Moreira, eu recebo aqui pacientes aqui me reportando isso. Isso acontece na cidade de Campos, falta de medicamento de uso contínuo, de leite especial para criança que tem alergia à lactose, criança defecando sangue. Então isso tem se evidenciado em cidades até com muito aporte financeiro, cidades milionárias, bilionárias. E além da falta de medicamentos em algumas cidades aqui, o que se constata também é a carência de profissionais, ou seja, faltam profissionais em número suficiente para atender a demanda. Esse paciente, além do medicamento, ele tinha que ter um acompanhamento psiquiátrico, que eu acho que é o caso dele, ele tem, mas um acompanhamento também psicológico, e não só em Rio das Ostras, como nas demais cidades. Além do medicamento, o acompanhamento, né, Carol?
Eu gostaria de salientar que a depressão ela é a principal causa de incapacidade em todo mundo. Então, assim, a rede de apoio psicossocial ela é determinante no tratamento desse transtorno. Então, assim, com a ausência dessa rede, as chances do aumento de vulnerabilidade dessas pessoas frente a uma situação de risco é muito alto. Então, assim, a rede de apoio psicossocial, que temos os CAPs, onde nós encontramos equipes multidisciplinares que vão dar todo o suporte, é extremamente necessário. Uma pessoa com um quadro de depressão, no estágio em que ela está habilitada para trabalhar, Carol? Ou seria um caso na sua avaliação de aposentadoria? Então, para a gente configurar esse tipo de coisa, a gente precisa encontrar o indivíduo, ele vai passar por avaliações, entendeu? Não é uma coisa que a gente consegue diagnosticar frente a alguns sintomas. Não, tem uma bateria de exames, tem uma bateria de testes que são efetuados, são apresentados para a gente poder conseguir mensurar, porque é uma coisa muito subjetiva. Então a gente precisa desse aporte, a gente precisa desse embasamento todo teórico para poder apresentar e determinar se esse indivíduo ele está habilitado ou não. Carol, o problema da depressão, ela às vezes surge assim, de forma imperceptível. Ela tem um início, o paciente ele começa a apresentar alguns sintomas. Eu queria saber o seguinte, em casa, no convívio familiar, como identificar que um paciente depressivo ele está chegando a um estágio que precisa de atendimento profissional urgente e que assim não está administrando muitas vezes o medicamento continuamente? Nós temos os sintomas, né? Só que antes de eu começar a falar dos sintomas, é preciso que as pessoas tenham consciência que, para que isso se caracterize como uma depressão maior, esses sintomas eles devem ser apresentados no período mínimo de 2 semanas. Então, os sintomas podem ser apresentados como o humor deprimido, a perda de interesse, o prazer por quase todas as atividades, alterações no apetite, sono, dificuldades na concentração, pensamentos recorrentes sobre a morte ou até mesmo ideações suicidas. E, Carol, qual é a idade em que um paciente ele está mais suscetível à depressão e quais assim os fatores que podem provocar um quadro depressivo? Então, apesar dessa doença ela estar muito associada aos jovens, os idosos eles têm ganhado cada vez mais o ranking dos maiores afetados pela depressão. Apesar de nós vermos assim constantes notícias, né, sobre pessoas muito novas. Hoje mesmo, eu lendo uma notícia, eu vi um ator norte-americano de 25 anos que lutava contra a saúde mental, né, a batalha contra a saúde mental. Então ele passou por esse momento. Os idosos eles também têm ganhado cada vez mais espaço nesse transtorno. E é importante ressaltar que as mulheres elas possuem um risco muito maior de desenvolver essa doença, seja por fatores hormonais ou ambientais. Eles influenciam fortemente nesses casos. Olha, Carol, e no momento que eu estou com você no ar aqui, enfocando esse caso de das ostras, eu recebo aqui receitas. Eu mandei para você, Júlio, de Campos. Paciente de Campos. O que ele me escreve aqui? Deixa eu ver aqui o que ele fala aqui. Olha, vou ler. Você vê como é que a falta de medicamento, a gente está falando aqui sobre depressão, mas a falta de medicamento se dá em todos os níveis. Vê se pode isso, gente. Fui no hospital de Ururaí, que de hospital não tem nada. Ururaí é um bairro de Campos, tá? Você que está aí fora, que está em Salvador, no Brasil. Campos é a maior cidade do norte do estado do Rio. Não tem nada, de hospital não tem nada. No médico de emergência fui medicada, tive que comprar um remédio que não tinha no hospital. Isso não é novidade. Tudo isso prescrito por um médico branco, magro e um pouco alto. Observação. Quando chego em casa que fui ver o horário dos remédios, reparei que o carimbo era de uma doutora e não do doutor que me atendeu. Achei que poderia ter sido engano dele. Mandei mensagem para 2 pessoas que eu conheço
que também foi atendidas por ele, e o carimbo realmente era de uma médica e não de um médico. Agora fica aqui a minha indignação. Uma pergunta, será que realmente ele é médico? Porque não usou o carimbo dele. Estou até com medo de tomar os antibióticos que ele passou. Será que isso pode o médico usar o carimbo de outro? Se ele é médico formado, ele também tem o carimbo, que se não tem é porque não é médico formado ainda. Se é acadêmico, tem que ter a médica responsável junto dele para estar orientando e não o celular para estar tirando dúvidas. Fica aqui a minha indignação. Cadê o responsável? Isso aqui é na cidade, está aí a receita, de Ururaí, na cidade de Campos dos Goytacazes. Então eu tô recebendo aqui, nós estamos recebendo aqui um outro agravante, que além da falta de medicamento, muitas vezes o paciente ele vai chegar surtado e vai chegar precisando de um atendimento médico. O profissional habilitado, o profissional que deveria estar ali para atender, ele não vai estar no lugar dele um acadêmico. E ele, em outro lugar, dando orientação por telefone, que me parece ser esse o caso aí que está sugerindo a pessoa que me enviou essa receita. É um agravante a mais, né, Carol? Com certeza. Uma coisa que é importante nós ressaltarmos é a necessidade da gente desmistificar o tema, sensibilizar mais a sociedade, não só a sociedade, né, mas os órgãos competentes, para a importância de um olhar não só mais acolhedor, mas um olhar com mais seriedade, onde o sofrimento ele possa ser escutado e possibilitando novas intervenções, né, intervenções necessárias. O que acontece é que atualmente nós encontramos uma banalização muito forte desse tema. Perfeito. Caroline Barbosa, psicóloga, eu quero aqui agradecer sua participação no Direto da Redação, esperando ansiosamente para que participe outras vezes, porque esse é um tema de depressão, essas questões envolvendo crianças, questão de TDAH, questão de crianças autistas nas escolas, são problemas assim gravíssimos que nós estamos enfrentando aqui. E eu tenho certeza, você tem pacientes, você atende nesse campo. Então eu gostaria muito de tê-lo aqui outras vezes. Mas muito obrigado, um bom dia para você. Você está no Rio de Janeiro, né? Aí no Rio de Janeiro, um bom dia. Tá chovendo aí? Chove aí não, né? Não, tá sol. Antes de finalizarmos, eu gostaria só de ressaltar que atualmente nós temos um programa gratuito chamado Centro de Valorização à Vida. Ele promove o apoio emocional e a prevenção ao suicídio. Os atendimentos eles são gratuitos e podem ser feitos para qualquer pessoa. O centro ele garante o sigilo absoluto e ele atende os 7 dias da semana, 24 horas. Então, assim, ele é feito pelo telefone 188. Então, qualquer pessoa que esteja precisando desse apoio, desse suporte e não tenha ninguém recorrer, é só entrar em contato com esse telefone. 188 é o telefone, né? Gratuito. A pessoa está em crise, liga 188. Perfeito. Muito obrigado, viu? Caroline Barbosa, bom dia para você. Obrigada. Obrigada a todos, bom dia.